Olá a todos do canal AUP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o carvedilol, um potente hipotensor arterial cardiotônico não digitálico, por isso que ele é um potente bloqueador beta. Aproveite aqui e se inscreva em nosso canal, só basta você apertar no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, ative o sino também para receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e assista o vídeo até o final para você entender melhor sobre esse potente medicamento que é o carvedilol. O conteúdo que vamos abordar é sobre a apresentação dessa medicação, o nome comercial do carvedilol, as propriedades farmacêuticas dele e também a farmacocinética. Além de tudo, vamos abordar a indicação e contraindicação de precauções dessa medicação, as reações adversas e principalmente interação e também os cuidados de enfermagem, que é um dos pontos fundamentais desse conteúdo. O nome comercial do carvedilol: Cardilol, Coreg, Diverlol, Iquitos e também Carvil. A apresentação do carvedilol é na forma de comprimido, onde tem várias formas de apresentação. Tem de 3,125 mg, tem de 6,25 mg, tem de 12,5 mg e também tem de 25 mg. Então essas são as formas de apresentação do carvedilol, que é principalmente na forma de comprimidos. Para você compreender melhor o mecanismo de ação dessa medicação, é necessário a gente relembrar também sobre a fisiologia do controle do sistema nervoso do coração, onde os impulsos reguladores pelo sistema nervoso central sobre o coração ocorrem por duas vias. Aqui é a primeira, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Vamos abordar inicialmente o sistema nervoso parasimpático. O efeito do sistema nervoso parasimpático, eles secretam principalmente acetilcolina. Assim, é um neurônio que nós chamamos de colinético. O efeito do sistema nervoso simpático sobre o coração vai causar a redução da atividade cardíaca. Os efeitos principais listados aqui abaixo, principalmente no sistema nervoso parasimpático, são: o sistema nervoso parasimpático ele diminui a frequência e a força de contração do músculo atrial, principalmente também diminui também a velocidade de condução dos impulsos através do nódulo atrioventricular. Além de tudo, o sistema nervoso parasimpático ele ocorre o aumento do período refratário entre a contração, principalmente esse período refratário acontece através do nódulo atrioventricular. Os efeitos do sistema nervoso simpático sobre o coração, eles secretam principalmente a noradrenalina, que é o neurotransmissor, por isso que esses neurônios são chamados de neurônios adrenérgicos. Assim, o sistema nervoso simpático ele aumenta a atividade cardíaca como bomba. Então, os efeitos do sistema nervoso simpático sobre o coração são os seguintes: aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, aumento do fluxo sanguíneo pelos vasos coronários. O mecanismo de ação, principalmente do carvedilol, sendo que o carvedilol é um beta-bloqueador não seletivo que também apresenta atividade alfa-1 bloqueadora. Assim, o sistema nervoso central se divide em sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Os efeitos do carvedilol no sistema nervoso parasimpático: assim, os neurônios colinéticos liberam a acetilcolina e conseguem chegar até outro lado, realizando o efeito desejado sobre outro neurônio colinético. Não existe nenhum efeito aí nesse caso do carvedilol nesse caminho do sistema nervoso no sistema nervoso parasimpático, aonde acontece a liberação da acetilcolina do neurônio colinético. Ele consegue atravessar e chegar a outro lado, que é o outro receptor, outro neurônio, que é o neurônio colinético. Assim, o carvedilol não atrapalha a passagem ou não interfere também no efeito da acetilcolina, que é esse neurotransmissor, tá certo? Enquanto que no sistema nervoso autônomo simpático, veja só, os neurônios adrenérgicos, ao liberar o neurotransmissor,
eles não vão chegar com eficiência do outro lado, porque o efeito da ação do carvedilol ele vai impedir esse efeito, e assim o efeito do sistema nervoso autônomo simpático não acontece, tá certo? Então o carvedilol ele é um medicamento que age principalmente no sistema nervoso autônomo simpático. O mecanismo de ação do carvedilol. Ao administrar o carvedilol, ele vai agir principalmente sobre o sistema nervoso simpático e, consequentemente, vai agir principalmente sobre o beta-1 adrenérgico. Assim, nós podemos falar que o carvedilol é um bloqueador cardioseletivo e vai causar os seguintes efeitos: a diminuição do ritmo cardíaco, a diminuição da força de contração, redução do débito cardíaco, redução da pressão arterial sistólica e diastólica, além de tudo da redução do consumo também de oxigênio. Os efeitos farmacocinéticos ou as ações farmacocinéticas do carvedilol no organismo humano. Essa medicação é usada principalmente por via oral, sendo que o nível sanguíneo dessa medicação acontece após a administração em 30 minutos, sendo que a eliminação dessa medicação ocorre de 8 a 10 horas. As indicações e posologia do carvedilol. É um coadjuvante também no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada, principalmente de classe 2 e classe 3, de origem isquêmica ou miocárdica, associado com digitálicos, diuréticos ou também inibidores da ECA. Esse medicamento ele é vendido no mercado. Além de tudo, é um antihipertensivo e também anti-anginoso também. As contraindicações e precauções do carvedilol. As contraindicações, no caso o paciente tem uma hipersensibilidade à droga, não é administrado, e também essas contraindicações e precauções também quando o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva. Tem que tomar cuidado quando administrar, ou contraindicado também em paciente que tem asma bronca e também choque cardiogênico. O uso cuidadoso do carvedilol nos casos de disfunção hepática, diabetes e também insuficiência vascular periférica, além de tudo também em anestesia ou cirurgia. Então, o uso muito cuidadoso nesses casos aqui. Então, tem que usar com muito cuidado nesses casos aqui o carvedilol. As reações adversas do carvedilol. A nível do sistema cardiovascular, vai causar bradicardia, hipotensão postural, ICC, arritmia, edema pulmonar e também hipotensão. Além de tudo, os efeitos no fígado vão causar insuficiência hepática. E os efeitos otorrinolaringologista, os efeitos principalmente nessa região vão causar zumbido. No caso, o paciente vai reclamar de zumbido. Os efeitos gastrointestinais são dor no estômago, flatulência, constipação e também diarreia. Os efeitos no sistema respiratório vai causar rinite, faringite e também dispneia. Além de tudo, os efeitos do carvedilol no sistema nervoso central causam tontura, fadiga, depressão emocional, parestesia, distúrbio do sono também. As interações medicamentosas do carvedilol. Quando essa medicação administrada com antiarrítmico de classe 1, pode acontecer possível precipitação de hipotensão e também de bradicardia. Então, toda vez que se administrar um carvedilol junto com o antiarrítmico, pode vir a acontecer uma precipitação, ou seja, pode acontecer uma hipotensão ou também uma bradicardia, ou seja, o coração ele pode vir a começar a bater um pouco mais lento, ou seja, um batimento abaixo de 50, 60 vai ter uma bradicardia. Outra interação com a digoxina, que é um digitálico, tá?
pode vir a acontecer possível bradicardia. Então, toda vez que o paciente estiver usando o carvedilol e for usar uma digoxina, pode vir causar bradicardia. Então, estou falando aqui para vocês sobre as interações do carvedilol. Então, se o paciente está usando também o carvedilol e for usar de repente a rifampicina, pode ter possível redução da concentração plasmática do carvedilol. Além de tudo, se for administrado no paciente que está usando o carvedilol, for administrado o verapamil, pode causar aumento de sua concentração plasmática, ou seja, o efeito do verapamil vai ser aumentado. Então, o que nós devemos fazer no caso do paciente quando está fazendo o uso do carvedilol? Quais são os cuidados de enfermagem que o enfermeiro, o técnico tem que realizar quando o paciente faz uso dessa medicação? Então, a primeira orientação que deixamos aqui nos cuidados de enfermagem quando o paciente faz uso dessa medicação: instrua o paciente a tomar a medicação conforme recomendado. Se ele faz uso da medicação uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, é sempre importante a gente estar orientando o paciente para sensibilizar ele para tomar a medicação na hora certa. Se tem dificuldade de identificar a hora, então você pode orientar para ele tomar pela parte da manhã, pela parte da noite. Você pode desenhar um sol, pode desenhar uma lua, tá certo? Pode desenhar o sol se pondo, que significa tarde. Então você tem que arrumar uma maneira e se adaptar à maneira do paciente para orientar de uma maneira correta para tomar essa medicação, para ele não passar da hora. Outra orientação de enfermagem: o uso da medicação não deve ser suspenso subitamente, mesmo porque é uma medicação que está sendo tomada, ela vai aumentar a concentração dela no organismo. Então, à medida que essa medicação vai sendo tomada ao longo de dias e semanas, a eficácia dela, a eficiência dela, os efeitos dela são cada vez bem melhorados. Então, ao longo do tratamento, tá certo? Então, quando o paciente ele suspende essa medicação, pode haver algum efeito colateral nesse caso, tá certo? Então, a medicação também não deve ser usada durante a gestação ou lactação. Se for identificado, deu um teste positivo de gestação e também está amamentando, comunique ao médico para mudar a medicação ou ver uma segunda opção para, no caso, se estiver gestante ou se estiver amamentando, para não fazer uso dessa medicação. Informe também ao paciente as reações adversas mais frequentes, todas as reações adversas mais frequentes que nós já citamos anteriormente. Então tem que informar ao paciente quanto a essas reações adversas para ele reconhecer e comunicar o mais rápido possível. Então a dor do paciente é subjetiva, é dele, então ele tem que informar. Então para ele informar, você tem que orientar de uma maneira correta. Recomende também que o paciente mude lentamente de posição, principalmente é uma medicação, tá, que vai alterar toda a conformidade dinâmica do sistema cardiovascular. Então, uma recomendação que você pode dar ao paciente, se ele estiver internado ou tiver uma observação, para ele mudar de posição de uma maneira lenta para que não aconteça vertigem, tá, e não sinta tontura, vamos dizer. No caso, se o paciente estiver deitado, de repente quer ir ao banheiro, ele pode de repente ter uma atitude de sentar muito subitamente ou também ficar em pé à beira do leito, e aí ele pode apresentar vertigem ou até mesmo desmaiar. Então recomende sempre que o paciente mude de posição lentamente. Também recomende que o paciente monitore principalmente a pressão arterial e também o pulso dele. Nesse caso, a equipe de enfermagem realiza isso. Em outra situação, que um paciente está sendo acompanhado no domicílio, ou a equipe de saúde, que é da Estratégia de Saúde da Família, que acompanha esse paciente, pode acompanhar e realizar, aferir a pressão e pulso ou orientar um acompanhante habilitado. As outras recomendações de enfermagem são: recomende ao paciente que informe ao médico o esquema anterior, ou seja, a maneira que ele estava tomando essa medicação, os horários e quantas vezes ao dia que estava tomando essa medicação. Se houver necessidade assim de um médico prescrever ou ajustar essa medicação, recomende também que evite atividades que requeram um estado de alerta, mesmo porque é uma medicação que pode vir causar hipotensão e vai alterar a capacidade do paciente de ter um equilíbrio adequado e assim pode vir causar um acidente. Recomende também ao paciente o uso de qualquer outra droga. Então,
para evitar que tome outros medicamentos por conta própria sem ser prescrito pelo médico. Monitore também as funções hepáticas, principalmente porque é uma medicação que é metabolizada também pelo fígado, tá certo? E atinge principalmente o fígado. Então, atenção quanto também ao uso concomitante com as outras drogas, principalmente no caso das interações que nós falamos para vocês. E toda vez que essa droga ela for administrada por via oral, que é no caso a via principal dela, que todos são comprimidos, né? Então, administrar principalmente junto com alimentos para evitar assim desconforto gástrico. Bom pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo aqui e chegaram até aqui, assistiram, então estou pedindo para vocês que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode se inscrever, só basta você apertar no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo aqui. A gente vai sempre estar postando de 3 vídeos a 5 vídeos durante a semana, e dê também um like, assim você vai estar fortalecendo nosso canal, e compartilhe na rede social e no grupo também se você gostou, e compartilhe com seus amigos. Você técnico, você enfermeiro, você pode convidar os colegas e amigos também para prestigiar o nosso canal. Então fique com Deus.